Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos aqui para iniciar o 5º episódio dessa primeira temporada e quero pedir a todos vocês que compartilhem no grupo da família, no grupo dos amigos, que sigam o nosso canal, que escutem pela rádio, né? A rádio que a gente tem transmissão, que é a Rádio 87,5, a Rádio Bem FM. E hoje é um programa que a gente está com muito orgulho de fazer, porque é uma empresa que tem uma história de sucesso gigante e muitos anos na estrada. Já vai para quase 37 anos de idade, daqui a pouco vai completar 40, 45, 50 e por aí vai. É isso, gente. Boa noite. Estamos aqui dando início ao 5º episódio. E quero nesse início também agradecer a vocês pela participação em todos os outros 4 episódios, né? Contamos com você nesse, né? Como o Pedro falou, nós estamos aqui com uma dupla incrível de um restaurante que nós somos fãs, né? Tradição do domingo é almoçar nesse restaurante. Então estamos aqui com o idealizador do restaurante e o proprietário, né? Gostaria que eles se apresentassem agora para o público um pouquinho. Pois é, a gente está aqui com pai e filho, duas figuras fantásticas, seu Paulo Sérgio e nosso amigo Alexandre Trajano. Paulo Sérgio ninguém conhece, é Poyé. É o Poyé. Pois é essa história que a gente já quer saber de início, né? Poyé é sobrenome, é apelido? Apelido, seu Poyé? Minha irmã mais nova não sabia falar Paulo Sérgio, falava Possé e virou Poyé desde a infância. Que legal. Coisa boa. A gente em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, Juiz de Fora, é Poyé. Isso gera muita curiosidade, né, Alexandre? Bastante. Como que é isso aí? Você chamava seu pai de pai, Não. Lógico, e quando vinha o nome, qual é o nome do seu pai? Paulo Sérgio ou era Poyé? Era Poyé. Conta pra gente aí como que é isso aí. Na casa sempre teve essa coisa assim. A mãe dele, por exemplo, né, que era a dona Valéria, né, que Deus a tenha, ela tinha o apelido dela de casa de Mainha, mesmo sendo a nossa avó, a gente chamava de Mainha. O meu pai, a gente sempre chamou de pai, né? Mas quando as pessoas perguntavam o nome, como é o nome do seu pai? A gente falava Poyé. Legal. Paulo Sérgio. Então, seu Poyé, a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu falei para o senhor, vamos deixar para falar tudo durante o programa que eu tenho muita curiosidade, muita pergunta boa para fazer. O senhor falou para a gente que 1986 foi o start do negócio. Conta para a gente aí como é que foi. Bom, a gente comprou uma casa ali na Praia do Sudoeste em 85. Aí passei o verão em 85, em 86 chegou um amigo meu, tinha uma casa em frente a nós. Vamos vender cerveja de lata na época. Faltava cerveja na praia. Eu falei, não vou vender cerveja não, vou vender pastel, porque não tinha pastel na praia. Era aquelas bandejinhas, o cara passava, pastel frio, pastelzinho pequeno, fazia o pastel feito na hora, mas pastel. Aí pedi o terreno ali vizinho da onde eu tinha o bar na praia, botei 4 estacas e uma telha de cimento amianto, só, um pedacinho da frente do terreno. Pedi a energia elétrica do vizinho nosso, que é o Ricardo, é um veterinário do Rio. Ricardo, eu vou roubar a tua energia. Ricardo, eu vou roubar a tua água. Pode pegar, Poyé, pode pegar. Era estimativa antes, não tinha asfalto, não tinha nada. Aí fechava os pastéis em casa, de madrugada, minha mulher, sempre comigo, trabalhando também. Tem um grande mérito nesse itinerário todo. Sua eterna companheira, qual o nome dela? Ela, Sandra. então, inclusive. Dona Sandra, um beijo na senhora, grande companheira do seu Poyé. E também, se não fosse ela, acho que a gente nem estava aqui, hein? Perfeito. Dona Sandra que tem todo o mérito. Tem. Vamos fazer outro programa com a Dona Sandra e com a sua esposa, Alexandre. É que hoje a proprietária junto com você, as né? mulheres, que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, sempre. Às vezes na frente, né? Na frente, isso aí. Mas fala aí, seu Aí a coisa foi andando, um outro amigo nosso do Rio também, o Marcel, precisa abrir um franchise. Eu falei, o quê? Franchise? O que é isso? Isso há 1000 anos atrás. Não, faz fila. E realmente fazia fila. A gente fechava pastel, chegava 10 horas da manhã, tinha terminado. Aí pegava as Croydon que eu tinha comprado para fritar os pastéis, botava no carro, levava para casa, ia para a praia. E começou assim.
Aí o irmão do Genésio, o Amaral, tinha um quiosque ali na frente. Só que o quiosque já estava meio desativado, não era ainda essa padronização. O Genésio que o senhor fala é o saudoso seu Genésio, pai do Bruno, Sim. né? Bruno do Som, nosso amigo. No caso, o avô dele. O avô. É. Ah, tá. O irmão do Genésio, o Amaral, que Entendi. tinha o quiosque na frente. Compra o quiosque. Eu falei, não, Amaral, isso daqui eu tô passando um verãozinho aí, é coisa descartável. O dono do terreno falou que não poderia ficar de forma nenhuma e tal. Tá bom. Mexeu as paciências, acabei comprando o quiosque dele. Na época não era ainda essa padronização. Aí limpei a área toda, arrumei tudo direitinho, fiz uma varandinha, a areia da praia era bem... Isso daí, seu Poiares. Mas Então, deixa- assim, 1985, o senhor comprou a casa 86, montei esses E 4 aí, pauzinhos com cimento. por pedido dos amigos para vender pastel. O senhor abriu, em 86, uma vendinha ali, né? No Exato. terreno emprestado. Aí passei para o quiosque. Aí passou em 86 também, né? Em 86, 87, inaugurei o quiosque. Legal. Aí foi indo, o quiosque ficou pequeno. E tinha um cara de Cabo Frio que, eu quero comprar o quiosque. Quero sair de Cabo Frio, quero vir para cá, que eu adoro essa praia, não sei o quê. Eu falei, tá ok. Vou vender o quiosque, vou para Porto Seguro. Tinha um convite de um amigo nosso também, da Praia do Sudoeste. O cara era aposentado de comandante de jato, de avião, da Varig, o Mário Rothschild. Tá bom, Mário, vou para Porto Seguro. Ele havia comprado um terreno na Bica das Velhas. Nesse ano, Alexandre, porque Alexandre tem o perfil de jovem, né? Novo. Nessa época, o Alexandre já era nascido em 86. Alexandre Já tinha tinha 10 anos, 11 anos. Pô, tá bem, você tá bem cuidado, E né? lembra disso? Lembra disso tudo? Lembro, a gente legal. sempre acompanhou. Com 10 anos, Alexandre ali do lado, o senhor já Tava indo sempre inaugurando o ajudando, quiosque. Minha filha, Thalita. Tanto eu quanto a também, Thalita, Thalita, os presente. melhores biscoitos de São Pedro da Aldeia, caseiros, são a Os Thalita que biscoitinhos faz. dela. Mas a coisa foi indo. Acabei indo para Porto Seguro com o Rothschild. E aí, vamos topar aí o empreendimento? Eu falei, Mário, eu vou conhecer a cidade. Eles eram menores ainda, pequenos, a Thalita pequena. Aí fiquei uns 10 dias em Porto Seguro, rodei aquilo lá, vi, tá muito bonito, muito excelente, mas sem uma infraestrutura para você morar. Cidade mais próxima, Eunápolis, são 76 quilômetros para um hospital, para uma coisa que você precisasse de emergência. Aí voltamos para o Rio, Mário, eu não vou topar. Pô, que isso? Não, que isso não, cara. Tem 2 filhos pequenos, é muita responsabilidade. Acho que Porto Seguro é ótimo no verão. Agora, morar o ano inteiro, tô fora. E acabei descartando essa ideia. Nisso, o cara de Cabo Frio, o quiosque. Acabei vendendo o quiosque e fui pro Tropicália. Mas antes de eu ir para Porto Seguro, o Egon Asman é um fotógrafo no Rio, tem um estúdio Asman ali na Santa Clara, Copacabana. Comprei uma casa aqui no Sudoeste e tal, um terreno enorme, muito bonito, isso e aquilo. Você vai ser meu sócio. Eu falei, Egon, me desculpe, mas eu acabei de comprar 2 terrenos no interior de São Paulo e estou descapitalizado para ser teu sócio. Não, você não entendeu. Você vai ser meu sócio meio a meio. Você vai trabalhar, você vai idealizar, você vai contratar, você vai administrar. E vamos fazer uma sociedade. Eu vou aparecer aqui de férias. Quero minha mesa ali, com essa. Mas não vai para Porto Seguro, não, pai. Eu falei, não, eu vou. Já me comprometi de ir, eu vou ter que ir a Porto Seguro. Aí fui a Porto Seguro. Na volta, Egon ali na praia, e aí, como é que foi a Porto Seguro? Você vai? Eu falei, não, eu não te falei. Ele tinha uma estrutura de alicerce. Tem ali Santa Cruz de Cabralha, tem uma outra vilarejozinho ali perto, não lembro o nome. Parou na estrutura. Não ficou lá também em Porto Seguro. Aí foi indo, ver aquela madame, a dona Zélia Cardoso de Melo, que
cortou o din-din de todo mundo. Mas antes disso, né, teve uma coisa engraçada dessa história de Porto Seguro, que eles foram, nessa viagem, eles foram ver como é que as coisas funcionavam, né, e voltaram com essa ideia de Porto Seguro. E teve uma brincadeira que, como ele não foi a Porto Seguro, trouxe Porto Seguro para cá, porque o Tropicália ele foi inspirado nos quiosques de praia de Porto Seguro. Eu vou até fazer essa pergunta aí do Tropicália. Pois é. Pra gente entender, porque em 86, 87, na verdade, o senhor inaugurou. Em 88, o quiosque do Poé. O plano Collor foi 89, 90. Você viveu a sua primeira grande crise, mas então a gente pode considerar. Seguro, eu já tinha uma percepção de que não ficaria em Porto Seguro. Então, aqueles que eu acho do lado esquerdo de Porto Seguro, que é onde tem a praia, porque no centro é só a passarela do álcool mesmo. Aí vendo a arquitetura dos quiosques, os modelos disso, daquilo e tal, aí veio com esse negócio na cabeça. Aí conversei com o Egon, tá bom, Poé, tá, tudo bem. Vamos fazer então a nossa sociedade. Seu período então de 10 dias em Porto Seguro fez com que o senhor tivesse várias ideias para trazer para São Pedro, para implementar na Praia do Sudoeste. Foi, até na época teve uma moção de honra da Câmara dos Vereadores, o Jarbas, que era vereador da época, foi lá, ficou encantado. Aí naquela época, seu Poé, tinha outros quiosques na Praia do Sudoeste? Não, os quiosques na Praia do Sudoeste sempre existiram. O Tropicália era do lado dos imóveis. Entendi. Era do lado do lado do... Em frente à praia. Perfeito. Mas não era na orla, na faixa de areia. Não era na areia. Não. Era uma... Eu imagino que há 37 anos atrás, né? A gente falando do desenvolvimento de que São Pedro alcançou hoje, e a gente tem ideia de como a Lagoa, hoje a Praia do Sudoeste já é sensacional, né? Exato. A gente adora, encanta todo mundo que vem visitar São Pedro. Imagina 37 anos atrás. A melhor praia, sem asfalto, a estrada era de terra, provavelmente. Era terra e ainda tinha faixa de restinga entre a estrada e a praia, né? E a areia da praia. A água era totalmente cristalina mesmo. A gente tem fotos antigas lá. Né? Realmente era um negócio muito bonito. Foi indo, aí fui pro Tropicália com o Egon, aí veio esse plano da... Tropicália foi o projeto que o Egon ofereceu ao senhor parceria, sociedade, e aí você já tinha vendido o Poé, né, pro cara de Cabo Frio, e aí você startou aí foi o Tropicália. Aí fez o projeto das tendas, dos quiosquezinhos, o bar, tinha um caixa, um barman, coisa foi indo. Aí cresceu, um movimento grande, tal, de repente eu estava com 2 caixas e 2 barman. E a coisa foi andando, quando teve esse ocorrido desse plano Collor. Que aí acabou, fechamos, e eu saí. O Tropicália era próximo de Genésio ali? Era. Você vindo da cidade para a praia antes do Genésio. Tá. Fazia curva logo depois do ainda existe a estrutura até hoje lá, do jeito que ela era em 1990. Você entra na Praia do Sudoeste, né, virando à esquerda, né, sentido Barra do Genésio. Você vê ainda os quiosques de madeira lá, com sapezinho ainda, alguns deles, a estrutura permanece lá. Legal. Aí o senhor passou pelo plano Collor, quebrou. Quebrou, parei. Parei, fui para casa, pensar na vida. Aí meu cunhado liga de Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo. A gente não é de lá, a gente é de Oswaldo Cruz, interior também, uns 70 quilômetros de Paraguaçu. Vem pra cá. Bom, mas nessa ocasião, desculpa. Não, fica à vontade. Saiu o Tropicália. Só não pode é muita história, é muita Só história. não pode deixar de falar, que a gente quer saber de tudo. Mas não perde. Saí do Tropicália, tava ali no centro e tal, Paulinho Lobo. Tá fazendo o quê? Paulinho Lobo era o prefeito? Na ocasião ele já não era mais o prefeito. Paulinho Lobo, no caso, é o avô da Paula? Concordo. Ou o pai da Paula? Não, é o pai da Paula. Meu pai, tá. Meu avô era Valdir. Meu pai Paulo. O Valdir já tinha sido já tinha sido, antigo. Aí o Paulinho... Acho que meu pai ainda não era nessa época. Acho que não era ainda, né? Foi em 2000 2001. 2000, isso. 2000. Nessa época, 2001, sei lá. Ele era sócio da Gil Sampaio. Era presidente da Câmara dos Vereadores, bonachão. Tal. Pai do nosso amigo Pierre Sampaio. Isso aí.
Pai do Pierre. Isso. Bom, aí Paulinho me convidou para gerenciar. Trabalhava o dia inteiro. Tinham 2 gerentes, o gerente do dia e o gerente da noite. Ali no Senadinho, que o No senhor fala. Senadinho. Isso. A lanchonete, a melhor revenda de sorvete, que era o Sem Nome. Era um franchise que naquela época o Sem Nome era o supra-sumo de sorvete. Recebíamos o sorvete, tinha a lanchonete na frente e o restaurante do outro lado da esquina com a comunicação interna. Aí fui fazer a gerência geral. Conversei um pouco com o Paulinho e tal, analisei a situação, marquei uma reunião. Minha gente, amanhã fechado, todo mundo aqui, vamos sentar e conversar. Aí Paulinho Lobo sentou lá. Bom, esse rapaz que está sentado aqui chama-se Paulo. E ele vai ser o nosso gerente geral. Então, qualquer coisa que ocorra aqui dentro, não é mais comigo. Eu não quero ninguém me perturbando na Antártica. Não quero saber e tal, não sei o quê. E o Agil Sampaio lá, quietão. Aí tá, o Paulinho me apresentou e tchum. Meu amigo, quem trabalha de dia, quem trabalha de noite, tal, não, eu trabalho de dia, então vem cá, de dia senta pra cá e de noite senta pra lá. Aí sentaram, aí um por um, meu amigo, eu sou função. Não, eu trabalho de atendente da lanchonete, tal, tá, muito bem. Você, não, eu sou o pizzaiolo da lanchonete, tal. Pois é, a respeito desse assunto da pizza, eu não vou vender pizza de dia, porque é contraproducente, é deficitário. Você não vende pizza no almoço. E eram uns fornos elétricos grandes, energia elétrica rodando. Não, mas tem que vender, que eu estou aqui. Eu falei, meu amigo, você está entendendo o que eu estou falando? Não vamos vender pizza. Não, porque não sei o que. O Gilberto era o contador. Gilberto, vai conversar com o moço aí e demite. Não, o senhor foi contratado para isso, para resolver, né? Exatamente. E dar andamento. Época, inclusive, o Senadinho, eu lembro que foi sucesso durante muito tempo. Foi. Era uma referência Quando aqui eu na cidade, vim para né? São Pedro da Aldeia, na época de 70, vinha a passeio, trabalhava no Rio e vinha a passeio finais de semana. O Senadinho era isso, não era essa reforma que... Só para atualizar o pessoal, seu hoje. Poé, o Senadinho é onde hoje funciona a Relojoaria Aliança. Exatamente. Era aquela esquina toda, não era? Ali era a lanchonete. Até chegava a parede com a pizzaria, com a pizza etc. ou com a farmácia? Com a farmácia. Com a farmácia. Mas ali era o restaurante, vizinho da farmácia, e do lado da esquina era a lanchonete. Ali do lado tinha a antiga padaria Society, né, que Depois ficava virou Coração de São Pedro, né? o Coração de São Pedro foi do outro lado, na rua ali das farmácias ali em cima, né? Então, assim, mudou bastante coisa em São Pedro, né? A gente vê que eram grandes lugares, né? Negócios grandes, lojas grandes, e hoje em dia as coisas estão menores, exatamente, mais fáceis de administrar e tal. Aí o senhor pegou e resolveu a história do Senadinho. Quase consegui resolver. Quase. Aí a gente estava um pouco deficitário financeiramente no Senadinho. Contas em débito, atrasadas, energia elétrica, mais isso, mais essa parte contábil de funcionários e tal. Aí comecei na primeira semana com uma planilha na mão, bom dia. E eu acho que, esse cara é maluco. Só dá bom dia, não fala com ninguém, só analisando. Perda de camarão, roubo de filé mignon, mais freezer desarrumado, um desperdício do caramba. Aí fui organizando aquilo, coisa foi andando, fiz mais umas demissões e outras admissões. A casa começou a andar direito, comecei a botar a parte financeira em dia. Foi indo, quase eu consegui. Eu acabei ficando 1 ano e alguma coisinha só. Aí, de repente, o Paulinho, foi depois de uma Semana Santa. Tira umas fériasinhas, vai fazer uma viagem aí, um fim de semana. Paulinho, eu tô precisando... Cara, uma trabalheira direta, era de dia e de noite. Provavelmente funcionava todos os dias? Todos os dias, praticamente. Aí fui para São Paulo, na casa de um amigo meu. Meu filho da mãe era médico, igual meu pai. E aí, tudo bem? Estamos lá na casa da mulher dele, uma psicóloga. Aí olhando, vendo isso. Faz quanto tempo você não faz check-up?
Falei, Reinaldo, tá de brincadeira, cara, eu tô aqui passeando, pensar em check-up. Não que pensar em fazer check-up, que não sei o quê. Olha, para ser sincero, acho que já faz uns 3 anos que eu fiz um check-up. E graças a Deus estava tudo bem. Não, vamos fazer outro. Aí fiz um check-up lá em São Paulo. Melhores clínicas, especialidades, cada coisa do seu setor. Aí, por último, resolveu fazer uma ressonância magnética. Era tomografia, fez uma ressonância. Aí voltamos para casa, chegou num dia lá no jantar na casa dele, pô, você tá com um pequenininho problema no teu ouvido direito. Mas não se preocupe não, isso faz uma porçãozinha por aqui, tá? Aí no dia seguinte ele ali com a Sandra, piriri, esse negócio não tá legal. Aí acabou que ele falou, você tem um tumor benigno, intracraniano, é cirúrgico, é um tumor de crescimento lento e você vai ter que operar, cara, que ele está crescendo, já está no tamanho do limão. Você não sente absolutamente nada. Tem que operar. Tudo bem. Você quer operar quando? Eu falei, não, eu quero ir para São Pedro da Aldeia. Aí vim para São Pedro da Aldeia, liguei para um tio meu que é médico, ele estava em Camboriú. Tio Flávio, aí no teu hospital aí opera neurinoma de acústico? Tá maluco? Isso é lá em São Paulo, no Albert Einstein. Aí voltou para São Paulo. Não. Não. Falei, pois é, eu tenho em São Paulo, no Hospital das Clínicas, tudo preparado, com o neurocirurgião, com o otocirurgião, são amigos desse médico que eu estava hospedado na casa deles e tal. Pois não vai para o Hospital das Clínicas, não. Lá é muito grande. Eu vou ter que ficar na enfermaria. Nem pensar. Faz isso não. Daqui um pouco eu te ligo. Aí me ligou. Vai para a Ilha do Governador, no HFAG, Hospital da Força Aérea do Galeão. Procura o Coronel Borghetti. Aí fui para a Ilha do Governador, lá para o hospital. Borghetti, prazer, sobrinho do tio Flávio, tá? Né? Ele me ligou, tá tudo bem. Entra aí, vamos marcar uma consulta, o neuro vai estar aqui, não sei o quê. E marcou uma consulta, voltei lá para a ilha e fiz a consulta com o José Alberto Landeiro, um excelente neurocirurgião. Ele não era neurologista. Você é neurologista, Landeiro? Eu sou neurocirurgião. O cara parecia o Peter Sellers. Baixinho, uma boa gente pra caramba. Aí fiz a consulta, chamou os assistentes dele, tá vendo? Cada caso é um caso. Esse cara aqui, olha o tamanho do tumor dele, tá vendo aqui na chapa? O cara não sente nada. Muito bem. Marcamos a cirurgia, fizemos o pré-operatório, uma cirurgia excelente. Fiquei umas 16 horas sendo cobaia dos assistentes dele. E aí o Landeiro, eu vou acompanhar a tua melhora, fotografia, me liga e tal. E foi o que aconteceu. Mantive uma certa amizade de distância com o Landeiro. E foi indo. Saí dessa crise. E voltei para São Pedro da Aldeia, Paulinho. Quanto tempo, mais ou menos, o senhor ficou nessa recuperação? Não, depois da recuperação eu fiquei uns 8, 9, 10 meses. Mas o senhor ficou trabalhando lá no Senadinho ou ficou afastado? Não, aí na volta de São Paulo, que era essas pequenas férias, aí eu voltei e falei com o Paulinho. Acabou que você nem tirou férias, né? Acabei. Atestado médico. Mas acabei vindo aqui falando com o Paulinho. Paulinho, eu vou ter que sair, cara. Eu vou ter que fazer. Pô, rapaz, não faz isso, cara. Agora que você acertou tudo, que você pegou os erros. Pegando o ritmo e tal. Não tem jeito, Paulinho. Aí acabei saindo. Alguns meses depois, o Paulinho saiu também. Estava já cansado, isso e aquilo. Isso o senhor lembra o ano? Olha, eu vendi o que eu acho que na época de 90, 91. Era início dos anos 2000 ou antes? Não, antes. Acho que foi antes dele. Porque a linha do tempo é a seguinte, o quiosque começou o da praia, né? Começou em 87, de 85 para 87. Em 90, abriu o Tropicália. Foi. Em 90.
E isso foi depois do Tropicália, né? Foi depois do Tropicália. Foi nesse Tropicália período, ficou então. O até... Tropicália ficou 2 anos, né? Mas assim, então. a pleno vapor, mas infelizmente com aquela questão do plano econômico na época, né? Cessou precocemente. Aí, depois disso, a gente ainda foi ao interior de São Paulo, né, pai? Deve ter Pô, sido foi aí, pra meados de Paraguaçu. 90. A gente voltou para o interior de São Paulo, meu pai construiu um outro restaurante lá, aí trabalhamos lá, 3 anos, né? Ficou lá 3 anos. E retornamos para São Pedro da Aldeia. Aí nesse retorno de São Pedro da Aldeia que aconteceu essa passagem dele por lá. Deve ser 95, 96 por aí, mais né? ou menos por aí. Aí eu, depois dessa passagem pelo Senadinho, como que foi? Como surgiu? Fui fazer a cirurgia. Depois da cirurgia, tô comendo na praia com um chapeuzinho, passa um amigo meu, encarando. Poé? Oi, meu amigo. Saudade do pastelzinho, pô. Vamos abrir outro. Tá feio, hein, meu amigo? Nossa, eu emagreci. Emagreci que operei da cabeça. Aí a enfermeira, que era sargentona lá, todo hospital militar, né? Voltou a comida toda. Não comeu. Minha filha, não desce. Não, tem que comer. Tá pensando que isso daqui é o quê? Que não sei o quê, vou dando uma dura. No dia seguinte, mesma coisa. Aí no terceiro de mexer, as pacientes, chama o Coronel Borghetti. Era minha ligação lá dentro do HFAG. Borghetti, essa tua enfermeira aí tá me enchendo as pacientes, não desce, nem colherinha de água. Botaram numa cadeira de roda para fazer uma... Como é que chama esse negócio que enfia aquele tubo lá? Endoscopia, né? É, uma Não, gastroendoscopia. É. Cara, Acho que é. sapinho. Daqui até aqui. Que isso. Cara, infecção hospitalar. Pô, tem razão, não dá para comer mesmo. Aí me entubaram e fiquei no hospital mais uns 10 dias por conta dessa infecção. Aí eu... Alimentação... Emagreceu, voltou para São Pedro, foi caminhar na praia. O amigo te alimentação nasogástrica. Pô, você emagrece. Aí tô aqui na praia, o cara, pô, você que é o Poé? Eu falei, não, sou eu mesmo. Tá mal, hein, meu amigo? Aí passou, fiquei um tempo, aí meu cunhado de Paraguaçu Paulista com a minha irmã me convidaram para ir para lá. Aí montei um restaurante lá, só que a filha do prefeito casava, a cidade parava. Aí a filha do fazendeiro casava, a cidade parava. Aí não deu certo. Aí o movimento ia não sei o quê, aí como é uma família democrática, votação. Quem quer voltar para o Rio? Porque a casa ficou aqui no Rio, não vendemos a casa. Sandra, eu quero voltar. O Alexandre, pai, eu volto também. Thalita, não, eu quero ficar. Era 2 contra 1. Para eu dar o empate, eu também queria voltar, então ficou 3-1, voltamos para cá. Voltamos para ser uma época em casa, fazendo artesanato, pensando na vida, isso e aquilo. Aí resolvi reformar a casa. Nessa brincadeira encontrei a proprietária da onde eu tinha o restaurante ali na praia, lá no Poé. Margarete, eu preciso alugar a tua casa. Não. Margarete, tua casa está alugada? Não está alugada, não alugo, não empresto. Não. Calma. Isso é ali onde era o Poé, ali na esquina? Ou... Exatamente. Ali. Foi onde começou ali, né? Que é essa nova fase, digamos assim. Não tinha nada, absolutamente nada. Fiz uma reforma ali, Entendi. de banheiro, de tudo. Não tinha nada. Eu tenho fotografias do antes e do depois. Bom, Margarete, é para mim. Bom. Aí aluguei a casa e fui fazer a reforma do bar. Aliás, minto. Aluguei a casa e comecei a fazer a reforma da minha. Aí o Toninho, o marido da Margarete, pega o barzinho. Barzinho, Toninho. Passa a noite aqui, é uma miação, uma gataria, só tem gato aqui, porque não sei o quê. E por aí foi, não tinha absolutamente nada. Não, Toninho, eu não quero. Não quero. Não vou nem cobrar aluguel. Não quero. Aí na semana seguinte, mesma coisa, onde eu cheguei para Sandra, vamos vender pastelzinho na praia, fazer uma pequena reforminha ali, não sei o quê. Tudo aconteceu para isso, né? Para você voltar. Exatamente. Tudo propício. Aí, tá. Aí fechei o negócio ali com o Toninho. Pagava... Não, vou pagar um aluguel. Vê quanto estipula. Mixariazinha. Mas tem um detalhe nessa época, que foi uma época que a lagoa estava muito afetada.
Teve, né, quando a lagoa ficou muito poluída, depois teve aquela mortandade de peixes enorme. Então, e foi nessa época que ele retornou para a praia, para montar o Nopoé lá na praia, né, do lado da alvenaria lá, digamos, né. Então, assim, foi um período complicado e mesmo assim, lá foram 17 anos. Naquela esquina ali. Naquela esquina. Ficamos ali. Aí, de repente, já cansado, já meio, tá, não sei o que, resolvi sair. Alexandre, eu vou passar esse ponto, eu vou vender. 2005, né, que inaugurou. É, por aí. Não. 2000 e... É, isso mesmo. 2005. Acho que um pouco mais. Um pouco mais que 2005. E o senhor começou lá nesse ponto, onde era o restaurante lá no Poé. Começou como restaurante ou como bar? Bar e restaurante normal. Minha mulher ia pra cozinha. Quiosque de praia, né? Isso, fazia uma comida do dia a dia, tinha uma panquequinha, tinha Entendi. uma coisinha simples assim, uma comida não simples. se falava em gastronomia naquela época. Eu lembro que Não se falava. agora, pessoal, o Poé mudou de lugar, né? Era lá na Praia do Sudoeste, agora é aqui no centro, próximo da Câmara. Também deu uma repaginada. Deixou de ser o restaurante lá no Poé, passou a ser o bistrô. O Poé Bistrô. Poé Bistrô. Agora Desde mudou. o início tinha esse nome, Poé, desde essa época, Sim, só que Sempre na praia foi Poé. chamava-se Lá no Poé, lá no Poé. que era esse, o mesmo nome desde o quiosque. Legal. Que era uma pauta musical, a logomarca era uma pauta musical com a nota lá, não tinha a palavra lá escrita. Então só quem sabia da nota lá falava lá no Poé. A maioria das pessoas falavam no Poé só. Entendi. E a gente acabou usando essa mesma marca quando fez o restaurante na esquina ali, né? Quando começou, retomamos essa marca, né? A ideia dele, né? E acabou virou uma marca realmente na cidade, né? Na região, inclusive. Entendi. E quando a gente resolveu fazer agora aqui no centro, né, o novo endereço, o Poé Bistrô, não podia deixar de usar a marca que já está consolidada, sim, nesses com anos certeza. todos. Começaram a chamar o Alexandre de Poé, Poé filho, Poé não sei o que, e ficou. Então, pô, Os homens da família são todos reconhecidos como Poé. Como que foi esse processo de sair do básico ali, como o senhor falou? Era um bar e com uma comida mais básica, né? Depois foi aprimorando, né? Foi junto com o Alexandre ou... Essa mudança toda, nessa época, o Alexandre estava em Vargem Grande. Não, estava em Angra dos Reis. Estava em Angra dos Reis, Estava em Angra, naquele hotel do Frade, lá trabalhando, não sei o quê. Alexandre, vem para São Pedro da Aldeia, ajudar teu pai, o negócio aqui tá... demanda está aumentando, não sei o que. Pô, pai, não dá. Minha esposa, Tatiana, na época, era a mulher dele. Trabalha aqui, é concursada na prefeitura e essas coisas. Não dá para eu ir. Pô, cara, vem cá ajudar teu pai. Não dá. Um dia ele apareceu aqui sozinho. Pai, eu vou ficar. Olhou para você e falou, papai, voltei. Vim para ficar. E sempre teve esse dom de cozinhar, vocês Alexandre, todos? isso daí, eu acho que o seu Poé vai finalizar. O seu Poé falou que já teve quiosque lá atrás, restaurante em São Paulo. Então você foi, de alguma forma, criado dentro do comércio. Isso. Sempre trabalhando no ramo de alimentos e bebidas. Como que foi esse surgimento do interesse, que hoje você é chefe, né? Sim. Na minha opinião, o nome de chefe mais reconhecido de São Pedro da Aldeia. Vamos evoluir nessa conversa. Acho que esse negócio de cozinha do Alexandre começou em Paraguaçu Paulista. Não, antes disso, deixa eu contar essa história. Tinha o chapeiro, agora até o senhor vai saber. No piso de cima. Embaixo era o baixo e em cima. Eu sei. E o chapeiro fazia um sanduíche. O Alexandre botou o chapeiro do lado, começou a inventar molho, inventar sanduíche. Legal. Pô, o Alexandre tá aí, Poé. Já tinha o dom, né? Mas isso já foi bem depois do começo da história. Eu sempre tive muita independência na comida de casa, entendeu? A minha mãe, né, sempre fez a comida da gente, na família, né, para todos, cozinhava em casa. Na época que a mãe dele, a minha avó, a mãe era viva, a mãe também era uma cozinheira de mão cheia, né, sabia fazer muitas coisas. Então a gente morou junto com ela muitos anos, ela morou conosco, a gente com ela muitos anos.
Então sempre teve essa coisa da cozinha em casa. E eu sempre fui muito independente na cozinha. Eu nunca esperei ninguém para fazer minha comida. Eu não pedia para minha mãe fazer um sanduíche para mim. Eu não pedia, eu mesmo entrava. Legal. E eu me lembro de um episódio assim na minha vida, né? A primeira vez que eu comi um Big Mac na minha vida, um McDonald's, é que eu fiquei alucinado aquele molho do sanduíche. E eu falei, eu vou fazer esse molho em casa, para botar no meu sanduíche em casa. E fui tentando, até que eu consegui fazer um molho idêntico ao molho do Big Mac na época. E ali eu já sempre tive essa curiosidade de fazer as coisas e a independência. E tive a oportunidade, né, de ter sempre um laboratório à disposição, que era um comércio do meu pai e da minha mãe, né? Tanto que nessa época do restaurante na praia, já na alvenaria ali do outro lado, quem sempre ficava na cozinha, quem cozinhava era a minha mãe. Meu pai tocava o negócio, administrava, né, fazia a relação pública na parte externa, mas a parte interna, quem sempre cuidou disso foi minha mãe. E eu peguei bastante coisa com ela também. E sempre tive esse contato dentro da cozinha. Então ajudei ele, trabalhei junto na chapa, na cozinha, no bar, já fui barman, já fiz uma série de coisas. E quando chegou a minha época de fazer faculdade, na idade de fazer faculdade, eu acabei fazendo engenharia química. E fui para Niterói estudar e não estava gostando muito do curso, era uma coisa muito difícil para mim na época. Acho que até hoje é difícil para muita gente. Hoje eu até comprei uma engenharia química para quem gosta. Quer ser engenheiro químico que vá. Um dia eu passando lá em Mas Niterói... o senhor, como pai, sempre soube que o caminho dele era aqui em São Pedro. Não. Mas te interrompi, Alexandre. Vamos lá. Até essa época, na época da engenharia química, né, ele foi meio que o último a saber, assim, quando eu abandonei a faculdade. Eu passei em frente a uma vitrine do Senac e olhei o curso de cozinheiro mesmo, né? Que era o que o Senac oferecia em Niterói na época. E eu resolvi entrar para dar uma olhada. E a gastronomia estava começando no mundo, assim, estava saindo de uma fase francesa, de domínio francês no mundo inteiro, para a gastronomia moderna espanhola, que foi um divisor de águas também, como foi a Nouvelle Cuisine na década de 70. Agora, na década de 90, a gente teve essa vanguarda espanhola na culinária mundial, que eles também fizeram uma inovação. E era uma coisa muito chamativa. E aquilo estava em voga na época, eu dei uma olhada naquilo e falei, cara, eu quero fazer isso. E que se chamou de gastronomia molecular na época, né? E como eu tinha já alguma afinidade com a química, né, estava inserido nesse contexto, e eu pensei assim, será que eu sou capaz de ter uma profissão digna, né, sendo cozinheiro, e largar a engenharia química para ser cozinheiro? E eu abracei a causa, abracei a ideia. Legal. E comecei a me interessar cada vez mais. Fiz o curso de formação de cozinheiro do Senac, depois eu fiz a minha faculdade de gastronomia e fui professor do Senac, dei aula. Inclusive agora a gente vai, em breve, nós vamos montar um ateliê de artes culinárias aqui em São Pedro, ali no restaurante, para poder ensinar também. Vou querer fazer, né, Pedro? Precisa. A ideia foi essa, mas sempre inserido no contexto, né? Porque a gastronomia realmente ela é um treino. Você vai treinando o tempo todo, quanto mais você trabalha, mais você vai se aperfeiçoando. E tem que estar com esse exercício diário. E aí seu pai falou que você veio, né? Voltou, ele fez o convite. Você estava morando em Angra, você não tinha como voltar. Num determinado momento você voltou. E aí que começou o start do Poyer Restaurante. Exatamente. Exato. Isso foi um chamado destino, porque o que aconteceu, eu estava em Angra dos Reis trabalhando na área já de alimentação, só que nessa época eu nem estava como chefe de cozinha, eu estava gerenciando o setor de alimentos e bebidas de um resort. Aí lá o meu primeiro casamento acabou. E em Angra dos Reis a gente não tinha vínculo com ninguém, eu não tinha família, nem a minha ex-esposa também tinha família. Então quando acabou o casamento, a gente ficou perdido. A gente não tinha necessidade nenhuma de continuar em Angra dos Reis, né? Tinha só o trabalho. E como meu pai estava nessa fase de querendo desistir até do restaurante na época, né? Tava querendo parar, minha mãe já estava cansada na cozinha. E eu resolvi voltar para cá para dar essa força para ele. Eu falei, pai, a gente dá uma repaginada e de repente até se você tiver que vender, vende um pouco melhor, né? Passa para uma pessoa mais interessada. Isso foi em 2000 essa mudança? Quando eu vim para cá foi em 2012. Essa volta, né? Eu vinha para cá todo ano, né? Temporada, vinha de férias, aí acabava trabalhando com eles, ajudando lá na temporada, mas dessa volta definitiva minha para São Pedro foi em 2012. E comecei a trabalhar um pouco mais a casa, né? A gente tinha uma estrutura pequena lá também. A gente começou a fazer essa mudança. O que constituiu essa mudança?
ela foi manter a qualidade, porque antes de eu chegar, a qualidade lá das coisas eram sempre uma preocupação, assim, uma prioridade, fazer umas coisas bem feitas, um pastel bem feito, por mais simples que a comida fosse, fazer uma comida bem feita, com qualidade, gostosa, bem temperada. Então a gente pegou esse mesmo conceito e falou, vamos acrescentando camadas nisso daí, vamos acompanhando o que está acontecendo na região, no nosso lado, né? E vamos implementando as coisas aos poucos. E a gente usa essa fórmula até hoje. A sua ideia era colocar uma culinária regional, né? Ou como é que foi? Você trouxe tendências de fora? Na verdade, assim, eu nunca gostei de me rotular muito, de ser assim, qual é a sua especialidade? Eu sou especialista em frutos do mar, isso e aquilo. Eu sempre gostei de estar livre para fazer as experiências. Então, hoje a gente trabalha com uma linha muito clássica. No teu caso, você sempre vai lá comer um filé parmegiano com a gente, né? Filé parmegiano é um prato super clássico, mas a gente tenta fazer ele com um primor, né? Inclusive, para quem... Parmegiano é o prato que eu mais gosto. E assim, o do Poel que eu melhor comi na vida. É maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Então a linha é essa, a gente tenta manter as coisas que já são boas, né? E tentar fazer o melhor que a gente pode e sempre estar inovando com alguma coisa. Inclusive, que a gente minha mãe não vai pode ficar com parado. ciúme agora. Agora que eu falei, eu falo pra ela que o dela é o melhor do mundo. Agora eu vou ter que falar a verdade, mãe, é o segundo. Então, totalizou quanto tempo naquela esquina ali do Poié? Ali chegamos a quase de 2008 até agora, o ano passado, né? Digamos, né? Com 17 anos, né? 16, 17 anos. E você pegou, Alexandre, a Lagoa no momento mais crítico aí, né, da nossa geração. Exatamente, foi um grande problema pra gente lá. A gente até começou a trabalhar no horário noturno, que era uma coisa, não é uma vocação da praia, né? A gente está afastado do centro da cidade, lá 5 quilômetros e a Praia do Sudoeste, assim, tradicionalmente, aquela região não tem uma vida noturna, né? Então foi muito difícil. A gente abriu uma pizzaria, a gente fez pizza, a gente tentou fazer de tudo lá para manter a coisa funcionando. Quando a Lagoa teve a retomada, agora depois da pandemia, que foi outra pancada, né? A pandemia. Vamos fazer vamos falar dela Muita também. Muita coisa. Aí quando a Lagoa retomou, né? As coisas voltaram a acontecer durante o dia lá, deu uma respirada o comércio local. Mas esse período da Baixa da Lagoa, a água estava verde. Até as fotos assim pareciam, a água ficava esverdeada. Entendi. Foi uma época difícil de levar as pessoas para lá. Então o equipamento para ir em São Pedro da Aldeia, a Praia do Sudeste, ela não funcionava como para banho. E a gente conseguiu levar muita gente para lá. Não só a gente, como alguns outros colegas de trabalho que tem ponto lá na Praia do Oeste também. Mesmo assim, a gente conseguiu manter a praia funcionando e as pessoas indo até lá pela comida, pelo restaurante. Eu considero que a Praia do Sudoeste é o ponto turístico maior de São Pedro. Sim. Quem vem para São Pedro procura a Praia do Sudoeste como prioridade, né? Até também tem ali a Fazenda Roberto Marinho, que é um lugar muito especial também, bacana. Mas realmente, trabalhar na beira da praia, no nível crítico que estava a Lagoa naquele período, era praticamente insustentável. Foi um desafio. Foi um desafio, talvez tanto quanto da época do Tropicália, que passou a crise ali da troca da moeda do país, né? Então, assim, o senhor considera que foram 3 momentos muito críticos na história do Poié? A troca da moeda, a questão da Lagoa e agora a pandemia, né? E o quarto crítico foi Paraguaçu Paulista, o Plano Bresser. Ainda permaneceu essa troca de moeda. O meu cardápio era o RV. Nossa. Olha, eu vou falar. O cardápio o RV, porque não tinha outra solução para fazer. Cada dia era 20%, era 10%. A gente que gosta de conversar e ouvir boas histórias, e a gente batendo papo com pessoas mais experientes, quando a gente escuta alguns relatos, a gente fala, não é possível. Essa questão aí da inflação, do plano real, exatamente assim. Era uma coisa que quando as pessoas falam, cara, hoje o mercado era assim, você ia comprar um refrigerante no mercado, ele tava um preço de manhã, 2 horas depois tava outro. E assim, parece inacreditável, né? Para administrar. Você lembra disso, Alexandre? Lembro. Lembra mesmo? Lembro. E, inclusive, assim, quando você falou dos momentos de crise, a gente considerando a queda da Lagoa, né, a queda de qualidade da Lagoa, foi um momento de crise por um lado, mas pra gente, cara, foi um período, assim, excelente, porque foi um período de crescimento. Era uma coisa que a gente não podia parar por causa da condição física da Lagoa. A gente tinha que inovar, a gente tinha que levar a gente lá. E foi justamente nessa época que a gente se reinventou, que a gente
começou a fazer essa mudança de página mesmo para poder levar as pessoas para lá. Legal. Porque as pessoas não iam por causa da praia. Então foi assim um período muito legal de aprendizado. A gente aprendeu muita coisa ali, a gente cresceu muito ali. Teve uma outra visão das coisas, entendeu? Que é muito fácil. Realmente você está com todas as condições perfeitas, abrir o seu comércio e as pessoas chegarem a você. Agora você trazer as pessoas para o seu comércio dentro de uma diversidade, é aí que a gente percebe como é que a gente cresceu. E seu Poiá, o senhor, assim, hoje o Poiá mudou, né? Na essência, porque antes era beira-praia. Então, além do beira-praia que a gente fala ali que vocês atendiam dentro do restaurante, também atendiam na faixa de areia. Sim. Né? E a gente sabe a dificuldade de trabalhar quando você depende do tempo. Perfeito. São Pedro tem chuva, tem vento, tem sol. Do nada entra um vento que o sudoeste, o famoso vento sudoeste que leva tudo. Terrível. Um período, eu lembro quando criança, hoje às vezes acontece isso, fica aquela faixa de espuma, né? De poluição, naquele período ali de 2010, 2012, quando vocês começaram. Como que foi para vocês trabalharem nessa situação adversa, né? E o que houve para vocês falarem, agora a gente vamos para um lugar mais afastado da praia, vamos trabalhar central, vamos atender de uma forma diferente. Esse negócio de vento, o sudoeste, o noroeste era pior do que o sudoeste. O noroeste entrava eventualmente durante 30 minutos, mas levava, se estivesse na rua, ele te levava também. Negócio absurdo. Mas é a convivência com a natureza ali. O sudoeste é praia do sudoeste. Bate o sudoeste de frente. Aí veio o Nordeste, vento quente, vento agradável e tal, mas tem dia que o Nordeste, que é o predominante, vento forte pra caramba. Quer dizer, tem dias que vento normal, praia bonita, sol, pôr do sol, não sei o quê. Muito gostoso. Agora, essas adversidades tem que estar ali, tem que sentir. Faz parte, né? Faz parte. Tá preparado para elas. Como você sair. Acho que a gente está falando, Paulo, com um dos maiores especialistas de vento da Praia do Sudoeste. Eu lembro logo do meu pai. Meu pai que é assim, adora. Eu ligo, pai, esse vento bate lá no Sudoeste para saber como que é. Mas aí, voltando um pouco, Pedro, saindo muito para frente, que eu ainda tenho dúvidas. Essa questão do seu cardápio, né? Como a gente falou, é um cardápio super atrativo. As pessoas que conhecem os pratos já vão buscando aquele prato. Eu tenho meu favorito, o Pedro tem o dele, a gente já vai todo domingo buscando. Como que foi, lá no Poié da Praia, a elaboração desse cardápio, né? Como você pensou nos pratos, como foi esse processo de criar essa particularidade, né? Porque eu acredito que os pratos lá foram por você, né? Sim, sim. Eu raciocino da seguinte forma. Primeiro, na qualidade do produto. Eu penso no produto primeiro, para depois ver o que eu vou fazer com esse produto. Por exemplo, peguei um polvo, agora o que eu vou fazer com ele, né? O que eu posso tirar de melhor disso? Como a gente estava inserido no contexto de beira de praia lá, então eu tentei, logicamente, manter os clássicos que tem em qualquer restaurante e toda a inovação que a gente fez lá, tentando ter essa pegada da beira da praia. Então a gente incluiu um braseiro, começando a fazer tudo as coisas na brasa, mantendo assim uma puxada mais forte para os frutos do mar, obviamente, né, pela temática ali da beira da praia, e tentando manter a cara de rusticidade e simplicidade, de você estar sentado ali descalço, você poder entrar molhado, você tá curtindo uma praia e ter um equipamento para te atender ali. É como se você estivesse no seu clube, entendeu? Você está no seu pedaço de praia, mas tem uma coisa para te atender do outro lado. Então, essa filosofia sempre foi a nossa preocupação lá, de ter uma simplicidade e ter uma comida de boa qualidade. Aí, a questão dos pratos, né, assim, é bem subjetivo. A gente vai tentando uma coisa, às vezes não dá certo, tenta outra coisa. Por exemplo, o negócio da pizza lá à noite, não funcionou durante o tempo, todo mundo adorava a nossa pizza, mas não chegamos a ter sucesso como pizzaria, que era difícil levar as pessoas para lá, apesar de um bom produto. Então a gente parou de fazer a pizza e a gente vai tentando, né? Testando. E a questão, assim, quando eu respondendo uma pergunta do Pedro anterior ali, por que a gente veio para o centro da cidade, né? Não teve assim... Eu adoro a Praia do Sudoeste. Eu fui criado lá praticamente. Eu gosto até do vento sudoeste, pra você ter ideia. Ele atrapalha os negócios, mas assim... Mas eu adoro o vento sudoeste.
meus filhos, né, começaram a crescer, eu tenho 2 filhos pequenos, então lá para a Sudeste realmente ela fica um pouco afastada, a gente depende de condução para tudo. E a minha esposa, a Jéssica, ela achou melhor a gente estar no centro da cidade para ter mais independência, para as crianças ficarem mais independentes. E essa foi a decisão que levou a gente tá aqui no centro hoje, foi mais ou menos nessa coisa de manter a família mais por perto, né? Da gente tá mais presente. E quando eu comecei a trabalhar mais, ter mais demanda de tempo, sair mais de casa para trabalhar, eu comecei a sentir muita falta de estar do lado dos meus filhos. E então a gente achou a fórmula que é a que a gente está usando hoje de estar morando, né, dentro do próprio restaurante, morar e trabalhar no mesmo local. Sim. Que a gente está com a família unida o tempo todo. Estou com meus filhos o tempo todo. A minha filha hoje, né, está com 9 anos, ela recepciona os clientes. Legal. Ela está fazendo o mesmo processo praticamente que eu e minha vocês irmã faziam, fizemos anos que atrás. É uma característica ela do tá vivendo restaurante. isso e está curtindo isso. Não sei o que ela vai escolher da vida dela lá para frente. Mas ela está gostando de fazer isso, participa da coisa toda. Às vezes me ajuda a fazer as sobremesas e... ela gosta de botar o avental dela, botar a toquinha dela e tal. Legal. Então foi... Mantendo a tradição da família, né? Exatamente, porque sempre foi uma coisa bem familiar. É legal. Não, E aconchegante. As empresas de família que dão certo é muito bom. Né? Porque assim, você une, né? Todo mundo tem que trabalhar. E quando você está trabalhando em família, dando certo, é muito bacana. E como está sendo aí esse novo período agora do Poiá Bistrô? Tá sentindo falta da praia? Tem alguns pontos assim que você... Às vezes você sai assim, pensa que vai ter aquela brisazinha da lagoa e se agora calor. Não tem. Não, na verdade, cara, São Pedro é uma cidade muito privilegiada nisso, né? A gente não tem, assim, impedimento de vento, né? De coisas, não temos grandes prédios. Então, assim, a gente está num lugar agradável praticamente em todos os pontos do município, né? Realmente uma coisa que a gente sente falta hoje é a vista, né? Você tá na beira da lagoa, né? De estar ali tendo aquela vista maravilhosa, o pôr do sol maravilhoso que a gente tinha ali na frente, na Praia do Sudoeste. Isso eu sinto um pouco de falta de ter isso no meu dia a dia. Que todo dia a gente, né, olhava para aquilo ali, curtia, sentava ali no final da tarde. Privilégio, né? É verdade. E faz muito bem, né? Você acompanhar isso todos os dias. E isso eu estou sentindo um pouco de falta. Mas em compensação, como a gente está envolvido com um projeto novo, né, a gente não está tendo muito tempo assim para lazer também. Então eu estou muito satisfeito aqui no centro, tá? O resultado está sendo legal, a empresa aqui está nova, né, o restaurante está novo, mas está indo muito bem, a gente está tendo um feedback muito positivo da clientela. A gente já veio, logicamente, com um know-how, né, com uma bagagem, com uma fórmula já definida, então isso ajudou muito a gente aqui também, está ajudando muito. E a gente está sentindo muita firmeza aqui no centro. E aqui vocês estão trabalhando à noite também, né? A gente está trabalhando à noite essencialmente por enquanto. A gente está abrindo de quarta a sábado à noite e estamos abrindo no domingo para almoço, a partir do meio-dia. E segunda e terça, por enquanto, a casa está fechada. Mas a gente tem um plano de abrir para almoço de segunda a sexta. A gente entrar com uma linha de almoço executivo para atender as pessoas em horário de trabalho. No sábado vocês estão funcionando como para almoço ou não? Não, no sábado só para jantar por enquanto. Entendi. De quarta a sábado. Recomendo abrir segunda a sexta. Eu trabalho ali pertinho, vai ser meu point. Pois é. Como que você vê, Alexandre, esse crescimento tanto da gastronomia, tá, quanto do setor aqui dentro de São Pedro? Porque a cidade cresceu bastante, né? Tanto em número de moradores quanto em comércios. Como que você vê? A cidade você está recebendo muito cliente de fora, você tem novos moradores que estão indo visitar. Assim, durante o período até de pandemia, eu observei, ninguém melhor do que vocês para falar, que São Pedro ali, principalmente na Praia do Sudoeste, recebeu muita gente, né? Foi. No período pós-pandemia também. Como que foi, assim? Até porque tem muitas casas de veraneio lá, provavelmente as pessoas já não vinham há um tempo, né? Aproveitaram o momento para voltar a curtir São Pedro. Como que foi aí esse período aí de 2020 para cá? A pandemia, assim, não vou nem falar muito porque todo mundo passou pelo mesmo problema, né? Na retomada da pandemia, realmente aconteceu isso, né? Teve, acho que essa sede das pessoas voltarem para ter a liberdade de pegar uma praia. E a gente aproveitou isso bem, né? A gente atendeu bem, mas a gente já estava numa fase já nessa mudança de cabeça, da gente buscar uma coisa que é isso que a gente está fazendo hoje. Então a gente já estava buscando um caminho para chegar onde a gente está hoje. E tem um detalhe, assim, que é uma coisa histórica de São Pedro. Vamos falar aí de 15 anos atrás, as pessoas trabalhavam aqui antigamente essencialmente para atender, nesse ramo da gastronomia principalmente,
para atender o turismo. Então todo mundo vivia de temporada. Você trabalhava 3 meses por ano com força, né, atendendo muita gente, e ficava 9 meses com déficit de atendimento, né, durante esses 9 meses. Então todo mundo trabalhava muito para guardar dinheiro, né, para fazer dinheiro em 3 meses. E quando a gente percebeu, há anos atrás isso, que essa fórmula ela era muito falha, ela não valorizava a cidade, não garantia o sustento decente o ano todo, a gente começou a apostar na gastronomia para a população, não só de São Pedro quanto da região. Então a gente começou a prestar atenção nas necessidades, o que as pessoas estavam esperando, o que o aldeense queria. Aí a gente começou a ver, você quer comer alguma coisa mais sofisticada, quer uma coisa diferente, o cara tem que ir para Búzios. Nem Cabo Frio tinha na época ainda. Cabo Frio tinha 2 restaurantes tradicionais, né, que era o Picolino e mais um, que eu não me lembro o nome agora, que as pessoas iam para lá para ter um restaurante mais chique, quer comer uma coisa diferente. Saborear uma experiência, uma experiência realmente que hoje é uma diferente. coisa muito valorizada. As pessoas realmente estão muito atrás disso. Então, desde essa época, a gente começou a fazer a prestar atenção nessa demanda e atendendo ela pontualmente. A gente não podia fazer uma virada de página de uma vez só também. Então, a gente foi aos poucos. Fomos fazendo isso, ouvindo as pessoas, né, e acrescentando algumas coisas. E a gente faz isso até hoje. Eu ouço muito meus clientes, eu gosto de, quando eu tenho tempo, de passar em todas as mesas, saber se está tudo ok, se está faltando alguma coisa. E às vezes quando eu ouço assim, eu tenho que sair de São Pedro para ir a Búzios comer, eu fico muito chateado com isso, que a gente tem, não só conosco, né, com outras pessoas trabalhando aqui na cidade também, que não existe mais essa necessidade. Tem gente boa trabalhando na cidade, tem gente com essa mesma visão, querendo acrescentar na nossa gastronomia aqui na cidade. Muita gente de fora chegando, montando negócio aqui. Então já traz também uma visão que de repente a gente não tem aqui, né? Soma com a gente. Então cresceu muito realmente o mercado de gastronomia aqui em São Pedro. Mas eu ainda vejo que tem uma lacuna muito grande pro quesito restaurante. Nós temos muitos bares, né? Muitas lanchonetes, muitas pizzarias. Mas assim, pessoas fazendo o que estão fazendo nos municípios locais, restaurantes específicos, ainda tem bastante espaço. E vocês lá na praia recebiam muita gente de fora, né? Sim, como você falou. Sim. Como que tá esse atendimento agora? Assim, tem muita gente vindo conhecer o bistrô, né? Porque ali na praia eu tenho certeza que o seu Poé já recebeu clientes dos diferentes países, talvez, né? Assim, pessoal, e eu tenho amigos aqui que eu falo assim, de Arraial, Pedro, tô indo para São Pedro. Tem algum local aí para indicar para almoço? Ou já fala, Pedro, tô indo lá no Poé, vamos lá tomar uma Heineken, vai lá me encontrar e tal. Sim, a região ela se comunica muito, né? As pessoas elas se movimentam aqui dentro. Desculpa. E de fora, vem muita gente? Vem bastante, mas é aquilo que eu falei, o nosso foco não é esse. Não que eu esteja dizendo que preferimos atender um ou outro, né? A gente realmente trabalha para ser uma referência regional. Então, quando chega a época de aumento de demanda turística aqui na cidade, logicamente que eles chegam até nós, né? Sim. A gente já tem uma clientela grande, a gente tem uma clientela fiel. Então, quando a gente vem para o centro, essa clientela está vindo praticamente com a gente também. A gente está mantendo a mesma linha de trabalho e tentando melhorar a cada dia. Então, a gente não está decepcionando ninguém até agora, né? Podemos ter nossas falhas, mas a gente está tentando manter o padrão, né? Mas a gente atende bastante gente de fora. Tem gente que vem passar o final de semana aqui ou está indo para Búzios ou Cabo Frio, tem que passar obrigatoriamente pela entrada de São Pedro, tanto na ida quanto na volta. E a gente recebe muita gente nesse movimento. Às vezes a pessoa não está hospedada em São Pedro, mas ele entra em São Pedro, vai até a praia para comer na praia na época, ou está entrando aqui agora, vindo aqui ao centro para comer com a gente. Segue viagem. A gente sempre tem bastante fluxo disso. Lá na praia, a gente tinha gente de Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Iguaba, Araruama, Legal. Cabo Frio. Os caras saíam de Rio das Ostras, eu vim almoçar. Para vir almoçar, passar o dia com a gente lá. Aí passava o dia, eu vou embora agora. Como você? Mas tem que vir aqui, que não sei o quê. Tá? Então a gente eu fico muito feliz com isso, porque, como o Alexandre colocou, muitas vezes as pessoas daqui saíam para comer fora, né? Para ter uma experiência nova, para ter um ambiente ali que fizesse com que ela buscasse realmente o que ela queria ali, ela tivesse o que ela queria. Então a gente receber pessoas de fora
para experimentar do nosso comércio, viver ali aquele momento é muito bom. É gostoso. Chega de perder gente para Cabo Frio, para Búzios. Não, Exato. agora a gente tem que trazer gente de Cabo Frio, de Búzios, de Araruama, Mas de é o que Saquarema, acontece de Rio hoje. das Ostras. O processo tem que ser esse, as pessoas têm Exato. que vir para cá. Entendeu? E Poé é uma referência disso. Acredito. Eu tenho certeza absoluta. Assim, a gente, lógico, o nosso foco, né, Alexandre, é sempre atender a nossa população. Mas quando a gente atende a nossa população e ainda traz gente para conhecer, é maravilhoso. Sim, a gente tem Faz a cidade ser grande, ser forte, ter referência, né? Quando vem alguém, né, vem um parente seu, digamos, vou levar para almoçar ou para jantar em qual lugar? Você já tem as suas referências, vai lá no Poé, tem outros restaurantes também, pô, gosta de levar lá lugares bons que tem na cidade. Hoje a gente não precisa mais ficar envergonhado disso. Na Enseada das Garças, que é uma pousada de primeira Maravilhosa. linha, é da Cláudia e do Mauro. Do Mauro, meu tio. Mauro, tio da Paula. A Cláudia, chegavam os hóspedes para se hospedarem lá. Mas almoço, a gente abria à noite também, né? Naquela época. Até, não, desce ali na praia, lá no Poé. Cansou de mandar cliente pra gente. Legal. A gente fazia uma reciprocidade com ela também. Ia lá, uma pessoa, um casal muito legal. 2 lugares maravilhosos, né? Referência. Com propostas boas, bonita, né? Com certeza. E uma coisa que eu acho que é a característica de vocês, é essa questão que você citou do padrão, né? Você vai lá num domingo, você come um prato. Você vai lá na outra semana, é aquele mesmo padrão, aquele mesmo sabor que vocês criam, né? Como o purê de batata, que eu sou apaixonada, que é diferenciado, o arroz com brócolis, que é um dos meus pratos favoritos, aquele com peixe, molhinho de camarão, enfim. Então isso fideliza a pessoa, né? A pessoa sente o sabor do prato, sabe que vai chegar lá e vai encontrar aquele mesmo prato. Como que foi esse processo? Porque eu queria entender um pouco, né? Nós ainda não fomos ali, né? Inclusive, vamos ver se a gente vai esse final de semana que vem. Alexandre falou que faz 3 meses. Fez 3 meses ontem, né? E eu trabalho ali pertinho aí. Se tivesse segunda, sexta, de repente já estaria lá. Pois é. Mas, enfim, como que foi esse processo de manter o padrão, né? Assim, a qualidade, digo, trazendo aqui para o centro, né? Vocês mantiveram os pratos de lá, pensaram em novas Para agregar propostas. um pouco a pergunta da Paula, o seu operacional. Trabalhar com comida não é fácil. Não é fácil. Aí que Tem que ter o dom, manter padrão de qualidade é difícil. Isso é importante. Né? Fala aí dessa dificuldade aí pra gente. Esse é Ou facilidade. Ou né? é o osso da profissão, né? Porque realmente, assim, se eu delegasse tudo para minha equipe, não tivesse presente no meu negócio como chefe, eu poderia ter alguns problemas em relação a isso. Até porque aqui em São Pedro a gente tem uma dificuldade de mão de obra especializada, etc. Então, é muito suscetível a esse tipo de coisa se você não está no controle o tempo todo. Então, assim, é o outro lado da moeda. Eu gosto de estar lá. Eu faço questão de dar expediente todos os dias. Eu gosto de estar de comandando a minha equipe. Eu cozinho até para eles. Eu faço a comida deles muitas vezes na semana. Eles já chegam, a comida está pronta, feita por mim, para eles terem o jantar deles. Então eu faço questão de estar presente na minha cozinha. E isso acaba refletindo nesse padrão de qualidade. Porque o direcionamento é um só. Eu não tenho muitas mãos tomando decisão e fazendo as coisas. Eles seguem um padrão já pré-determinado e eu estou lá controlando esse padrão o tempo todo. Então, assim, é um pouco trabalhoso fazer isso, né? Te prende um pouco. A gente não tem como delegar muito isso. Mas é o que dá o resultado final do trabalho. Então, assim, como eu não me incomodo de fazer isso... Até gosto muito. Exatamente. Então acaba acontecendo dessa forma. E respondendo a pergunta do que a gente fez de cardápio lá, né? A gente manteve essa linha tradicional, eu tentei fazer uma mescla de inovação com as coisas tradicionais. Então a gente manteve assim, boa parte do cardápio lá do Poé da Praia. Temos os pratos clássicos de lá, desde um parmegiana até a nossa costelinha defumada, os pratos de peixe, né? E agregamos alguma coisa do conceito de bistrô. Que antes disso a gente tinha feito o Poé Crafts ali na Casa do Azulejo, né? Ficamos ali uns 6 a 7 meses ali. E ali foi um conceito de essência de bistrô.
com patês, com coisas de vinho, né? Com comidinhas menores, coisas bem... Tinha um sashimi de salmão. De bistrô, a gente fazia um carpaccio, salmão, tipo um carpaccio de salmão defumado. Esse aí a gente teve o privilégio de experimentar. Inclusive eu tô com ele de volta agora lá no Poé Bistrô, no endereço novo, só que a gente não tá fazendo mais em formato de carpaccio. A gente tá servindo ele como uma refeição, tá? Um prato delicioso, depois eu conto pra vocês mais. Nossa, que delícia. Então a gente uniu esses dois conceitos. Fizemos uma linha mais moderna, uma linha que eu vou trabalhando mais, mudo os pratos, coloco na sugestão. Então vai ter muita coisa que vocês vão chegar uma semana, vai ter, na outra não vai ter, a gente vai trocando as coisas. Mas essa linha básica, que é o nosso trabalho, ela vai estar sempre lá. Não, essa parte da criação é muito bom, que é sempre uma surpresa positiva. Né? Seu Poé, e aí? O senhor já pensou, tendo o Alexandre voltou para São Pedro, vocês startaram aí o atual negócio, que é um sucesso. Em algum momento vocês pensaram em abrir um outro restaurante em outra cidade ou não? Nunca passou pela sua cabeça? Não, pela minha cabeça nunca passou. Sempre São Pedro te chamou, São Pedro chamou, não tem jeito. Não dá. Sair daqui para ir para outra cidade, não. Eu nunca pensei. Eu não sei se ele pensou. E a questão também, o que me parece, não pensei. Que o senhor sempre preservou o negócio do senhor em ter qualidade de vida também, né? Sim. Cansei de chegar lá na Praia do Sudoeste, tá lá o senhor, apreciando a beira da praia, de repente, bebendo uma cervejinha, curtindo o ambiente. Tranquilo. Sempre fez questão de ter qualidade, né? Sempre. Alexandre pensou ou não em ir para outra cidade? Talvez. Eu já rodei um pouco mais, né? Mas dessa minha passagem aqui desde 2012, né? Quando eu fiz esse retorno, não pensei. Eu já tive proposta para fazer outras coisas, participar de negócios, consultoria em outras cidades e tal. Mas, assim, para montar um negócio e eu ser dono ou trabalhar em outra cidade, no momento, assim, não passou pela minha cabeça. Até porque sempre foi familiar, né? Vocês ali junto mantêm a qualidade, né? No lugar. Teve uma época, antes da pandemia, até a gente pensou numa proposta em Cabo Frio. Teve uma oportunidade numa casa na beira de um canal, que era uma mansão gigantesca. Quando a gente olhou, a gente falou, nossa, aqui dá um negócio maravilhoso. Mas depois a gente viu que a gente ia perder toda essa pegada que a gente tem hoje, que a gente trabalhou até hoje. Ia perder um pouco de essência, sabe? Ia mudar muito. E eu achei que ia ser muito arriscado também a gente fazer essa mudança. Entendi. E a gente achou melhor ficar no nosso Porto Seguro, que é aqui a nossa cidade, que a gente ama. Bem mais São fácil. Pedro da nossa Aldeia. linha. Bem mais Entendi. fácil. Lá era que bairro que era? Ali era na Ogiva, mas era uma casa na frente da passagem, as cara. duas crianças, atravessava o na canal. Ogiva, é colégio, é médio. Tem que ir lá pro centro de Cabo Frio, Tem que cara. manter a qualidade de vida, verdade. Vai ficar mais longe do que Praia do Sudoeste que no centro. Mas eu acho maluco. Como que é, assim, que a gente tá com pai e filho aqui, né? Mas também tem a mãe, né? E a irmã que estão sempre ali. Quem vai ao Poé não tem como não ver a família. A Como esposa que do é? Alexandre também. A esposa. Como que é esse trabalho em família, né? A gente vê muitas empresas em que a família trabalha junto. Então, assim, tem que existir um equilíbrio entre a parte familiar, né? E a parte do trabalho em si. Como que é pra vocês, como é, né? Pra você, no seu caso, com a sua esposa, trabalhar com a família? Então, esse equilíbrio é muito importante. A regra, né? Tem que ter uma regra muito bem definida. Tipo assim, no trabalho todo mundo tem que se entender. Ó, e deixa pra quebrar o pau em casa. Tem que ter esse Não, equilíbrio. é natural, porque assim... tudo que tem ideias tem divergência. É natural, não tem jeito. Mas vocês trabalhando em família também tem aquela questão. Vamos tirar férias? Não pode. É complicado. Né? E tem que ter um diferencial. A Sandra trabalhou bastante, acompanhou em todos os lugares, em todas as horas e tal. Thalita, eu estou precisando de uma garçonete aqui. Thalita formada em letras. Dava aula de inglês num colégio meio São Pedro da Aldeia, meio Cabo Frio, longe pra caramba. Levantava. Thalita, quanto é que te pago para você dar aula? Pai, pagam tanto. Vou pagar mais para você. Fica de garçonete aqui, eu estou precisando. Ela está meio longe do trabalho. Ajudou a gente. Thalita participou de várias ocasiões e tal. Aí resolveu fazer os biscoitinhos da Thalita. É um biscoito de queijo que eu adoro. Está fazendo lá. Gosta de fazer, gosta de estar participando. O pai está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem. E nesses 37 anos aí de... Agora, trabalhar em família é aquela velha história. Tem hora que
tem que ter uma cabeça equilibrada. Tem os prós e os contras, né? Tudo, então. Assim, pela ser uma família, todo mundo tem intimidade. É difícil, assim, a gente até separar isso no dia a dia, principalmente né? numa relação muito próxima, de pai, filho, esposa, né? Quando é um parente de segundo grau, um parente mais afastado, você ainda consegue trabalhar mais como empresa. As decisões são mais fáceis de E você hoje mora tomar. No trabalho, né, Alexandre? Exatamente. Também Hoje ainda a tem nossa essa questão de unidade você lá ter que diferenciar. Não, agora eu tô no momento de trabalho, agora eu tô no momento aqui de família. Exatamente. É bem complicado Mas de fazer no final isso. tudo vale a pena, é super agradável. Vale a pena ter a porque família a reunida, família tá no próxima controle. também, né? A família estando no controle, a gente aumenta o processo de controle de qualidade, está todo mundo tomando conta, todo mundo vendo, isso é um ponto positivo. Seu Poier, nesses 37 anos, com certeza o senhor tem inúmeras histórias para contar. Né? De umas histórias engraçadas. De momentos assim que poxa, aconteceu uma situação que você conta para todo mundo num momento de descontração. Conta aí pra gente que vai ficar eternizado. Tem histórias que não podem ser contadas. Tem histórias conhecidas. Qualquer coisa você conta num formato melhor. Eu não tenho uma lembrança assim muito específica, não. Em algum momento. Minha vida foi... Conheço pessoas em várias cidades. Várias capitais. Belém do Pará, Amazonas não conheço. Fala um famoso que o senhor recebeu lá. Um famoso. Uma pessoa, uma figura pública que visitou lá para Sudoeste, porque ali está próximo da Fazenda Roberto Marinho, né? A própria família da Marinho, eles eram clientes da gente lá durante muitos anos. Maria Antônia. A neta, né, do Roberto Marinho, a Maria Antônia, eles foram clientes nossos há muitos anos. Essa é uma história engraçada de contar. Engraçada não, tem uma curiosidade. Que eles frequentavam o Genésio. Porque o pai da Antônia, o fundador, né, o pai da Antônia e o avô dela, né, eles, da época do Bar do Genésio, que o Bar do Genésio deve ter 65, 70 anos por aí também. Nossa! Aí... Roberto Marinho provavelmente frequentou ali. Com certeza. Frequentou lá, frequentou o Bar do Cidélio, na Baleia. Que legal. Melhor batida da então, cidade. A família deles, quando a geração da Maria Antônia voltou a frequentar aqui São Pedro da Aldeia, eles iam no Bar do Genésio. E os seguranças descobriram a gente. Lá tinha 8 seguranças. Maria Antônia, neta do Roberto Marinho. Neta do Roberto Marinho. Então ela ia com os seguranças, né? Ia até o Genésio, e os seguranças, os que estavam no período de lanche ou folga, sei lá o quê, eles descobriram a gente. Iam ali na esquina do Poé. Aí um deles deu com a língua nos dentes para Maria Antônia: olha, eu comi um pastelzinho lá muito bom, o atendimento bom, aí inverteu a situação. A Maria Antônia começou a frequentar o Poé, fez amizade com meu pai e com minha mãe. E os seguranças voltaram a frequentar o Genésio. Porque ela foi, eles foram pro outro lado. Exatamente. Né? Não, a Fazenda Roberto Marinho, ela recebe muita gente que de fama realmente no país. Então, há pouco tempo, salvo engano, foi até durante a pandemia. Um sábado de manhã, meu irmão, todos os grupos da cidade, foto com o Luciano Huck. O Luciano Huck tava pedalando ali na Praia do Sudoeste, na boa. E por intermédio da Maria Antônia, do Grupo Globo, né, ela leva muito artista para lá, muitos atores né, de novela, de apresentadores, e aí eles acabavam acompanhando ela até lá, né, até o restaurante. Então a gente recebeu bastante gente lá, famosa, não lembro o nome de todos, mas teve bastante horas gente. Por dia. 24 horas com a equipe em forma. Um dia eu estava lá na fazenda, umas 2 horas da manhã. Eu estava trabalhando no restaurante lá na praia. Antônia ligando: porra, Poia, vem pra cá. Tá rolando uma festa aqui. Antônio, eu tô trabalhando, pô. Não, vem pra cá, não sei o quê. Aí não fui até o momento. Aí veio um carro lá da fazenda, o motorista dela, pega o Poia lá, te traz sequestrou. Olha! Aí fomos lá pra fazenda. Cheguei lá e desceu umas 2 horas da madrugada. Aí entrei, estamos lá, na hora que eu entro na cozinha, numa cozinha grande, 4 caras uniformizados, 3 rapazes e uma moça, tudo de gorro de cozinha, mas 2 horas da manhã, casa acesa, festa rolando, todo mundo presente para servir. Antônia, de manhã cedo, quem dorme cedo ou quem acorda cedo, tem outra equipe. 24 horas por dia, cara. Não, o pessoal tem muita curiosidade, a galera de São Pedro tem muita curiosidade de como funciona ali dentro da fazenda. É uma fazenda muito grande. A casa eu conhecia por dentro.
poucas pessoas daqui da cidade conhecem a estrutura ali da fazenda, a casa. Ultramoderna. Eu não conheço ninguém que conhece por dentro da casa como o seu poeta tá falando agora. Ultramoderna. Negócio impressionante. Coisa de cinema, de novela, né, seu poeta? É de novela. Coisa de novela. E a parte externa também, eles têm lá uma zootecnia, fazem queijo, ovelha, carneiro. Teve um amigo meu grego, onde é que eu encontro um carneiro mamão? Eu falei, que isso, Mário? O cara era grego mesmo. Carneiro mamão? Não, o carneiro mamão é aquele que nunca comeu capim, ele só mamou. Na hora que ele parou de mamar que vai comer capim, a gente abate. Eu sou cozinheiro, eu sei fazer um carneiro mamão, que não sei o que e tal. Aí um fim de semana, a Antônia estava lá no bar. Antônia, eu vou precisar de um carneiro. Vai lá na fazenda, o veterinário está lá e tal. Aí fui lá. Pode escolher, meu amigo. Aí eu olhei pro bichinho, o bichinho tá olhando. Qual é o mamão aí? Ele olhando, eu olhava para ele, olhava para mim. Olhava para ele, olhava para mim. Eu falei, meu amigo, você escolhe que eu não vou sacrificar nenhum. Até com pena, é você. Aí o cara escolheu. Antônia, vê quanto foi o carneiro lá. Vai. Falou o nome feio. Antônia, bem íntimo, muito, né? Bem íntimo, muito legal, doidona, mas muita gente boa. Legal. Não sei o quê. Pô, Antônia, não tem nada disso. Quando precisar, tem aqui, não sei o quê. Legal. Era privilégio uma aí. pessoa agradabilíssima. Né? Alexandre, fala pra gente. A gente sempre pergunta, né, Paula, aqui no programa, como que os entrevistados, há 10 anos atrás, se eles se viam nesse momento, e há 10 anos à frente, quais são os planos? Né? Graças a Deus, a família estava unida, continua unida, e eu tenho certeza que daqui a 10 anos vão estar unidos. Mas assim, às vezes você tem um plano de, como eu coloquei para vocês, talvez a possibilidade de abrir outra cidade, ou voltar. Não, Pedro, a gente tirou umas férias da praia, vamos trabalhar 10 anos aqui no centro, mas eu ainda tenho um desejo de colocar um operacional mais reduzido na praia. Fala pra gente, 10 anos atrás e 10 anos à frente. Exatamente. Há 10 anos atrás, realmente, eu não esperava assim estar trabalhando da forma como a gente está trabalhando hoje, né? Acho que agora a gente teve uma visão mais empresarial da coisa, a gente está realmente pensando em outras coisas, em outras possibilidades. Eu gosto muito do bistrô, do formato que a gente tem hoje, por eu estar lá cozinhando, que é o que eu gosto de fazer. Mas eu estou pensando em outras coisas como negócio também, que é o que como eu já falei antes, a escola de cozinha que a gente está querendo fazer, de culinária. E eu tenho uma visão aqui para São Pedro realmente de abrir pequenos negócios, entendeu? De abrir frentes especializadas em alguns segmentos da gastronomia. Isso é uma coisa que eu não vou falar muito agora, assim, mas é uma coisa que eu pretendo fazer, mais específica, mais né? específico de algumas coisas. Eu acho que ainda tem muitos nichos ainda para serem preenchidos. E eu tenho um planejamento, assim, penso em fazer essas coisas nesse período daqui para 10 anos para frente. E é isso. A gente tenta somar, né? Fazer uma coisa legal para o município, para ter uma coisa legal para a cidade, para a gente ter um trabalho também de qualidade, entendeu? Você um pouco antes falou que você vê que São Pedro tem muito espaço para restaurante mesmo, né? Para gastronomia, que a gente tem muita opção de lanche, tem opção ali de almoço, talvez no dia self-service, mas esses pratos mais específicos, assim, você falou em outros meios da gastronomia, eu digo assim... A gastronomia ela é muito grande. Pois hoje você vê, enorme, você né? não tem um segmento árabe, por exemplo. Você não tem um lugar assim, como você tem no Rio, né? Como você vai no Saara, tem aquelas lojinhas miudinhas que vendem uma esfirra maravilhosa, que vendem um quibe maravilhoso. Eu amo, é muito bom sabe? mesmo. Você não tem esse tipo de coisa sendo explorada em São Pedro, né? E não só da culinária árabe, em todos os segmentos. Eu adorei saber esse projeto de vocês aí da Escola de Gastronomia. Boa. Se depender aqui de mim, você tem um aluno, Paula também já mostrou interesse. Já tem 2 alunos na espera. Esse já é um projeto agora de curtíssimo prazo. A gente está começando a trabalhar nele já, e dentro de 2, 3 meses no máximo a gente já está com isso já funcionando. E assim, tem muita gente que quer também aprender para gerar uma experiência ali, talvez no interior, ali dentro da sua residência. A pessoa quer fazer um jantar por os amigos e tal. Lógico que não vai ser assim, estou falando no meu caso e no caso da Paula. Não vai ser igual, vai ser uma questão igual um restaurante
restaurante, mas é uma experiência. É uma Até porque tentativa, é um momento. Sim. Como o Alexandre falou, hoje em dia isso cresceu muito, né? Essa questão de apreciar, de viver uma experiência, né? Mas Exatamente. só vou sentar, vou almoçar rapidinho. Não, agora a gente quer viver e uma a gente experiência diferente. Mas a ideia é justamente essa nesse curso. A gente quer fazer cursos livres e que tenham umas temáticas fora do dia a dia, não é aquela cozinha do dia a dia, né? De você aprender lá a fazer um arroz, fazer um feijão, nada disso. É você ter aprender uma coisa específica para você poder fazer na sua casa, vai fazer lá. Ao final do curso, a gente pode sentar e degustar, abrir uma garrafa de vinho e vamos passar um período aqui degustando o que foi feito. Nossa, preciso, já estou ansiosa. Vai ser uma coisa legal. Não é uma escola grande, né? Vai ser uma escola, pelo nosso espaço físico lá, é uma escola pequena. Mas assim que é bom, né? Que é um diferencial, é realmente personalizado. Você vai pegar o público ali que quer aprender. Vamos dar um exemplo, é fazer comida árabe. Vai pegar 5, 6, eu estou imaginando que seja isso. Exato. 5, 6 pratos, vai fazer o preparo e tal, todo o contexto. Bacana a ideia. Um spoiler muito E interessante. a gente não tem nada parecido em São Pedro. Não. Vai ser pioneiro mais uma vez. E na região também não. Eu acho que foi o primeiro restaurante na Praia do Sudoeste, foi o de vocês, né? Foi. Restaurante. Sim, restaurante. Isso aí, seu pai. Bateu no peito e falou aqui, ó. Não, mas é primeiro verdade. restaurante da Praia do Sudeste. Mas é verdade. É verdade. Tinha restaurante. E hoje... Agora escola de gastronomia. É. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. O endereço ali, pra quem tá vendo, às vezes as pessoas não conhecem, passa né? o arroba. O arroba do Instagram já... A galera já vai. O arroba Poiebistro 1. Seu Poé tá com o Instagram, seu Poé? Oi? Tá, eu tô brincando. Qual o seu arroba do Instagram? Oi. Tá falando árabe, né? Diego. A gente estava conversando aqui, pessoal, antes de começar, sobre um conceito que o Poé sempre colocou, que ele nunca quis ter televisão dentro do restaurante. Uma curiosidade. Que era realmente para o pessoal se comunicar, conversar, ter ali um momento familiar ou em casal, e que agora não tem televisão, mas está todo mundo com celular. E hoje as minhas necessidades, eu nem celular tenho. Aí Diferenciado. brigam comigo, pô, você... Não tenho, não tenho. Quando ele sai, ele não quer ser encontrado. Pego o celular dela, quando vê alguma notícia, alguma coisa... Não, e é assim, o Alexandre, a gente já tinha conversado antes, a gente ficou de marcar a data. Aí Alexandre falou, Pedro, só tem que ir lá no meu pai confirmar, porque meu pai não tem celular, então assim, a gente só fala que Sério ele isso? encontra ele. Sério? Que isso? Só pessoalmente. E hoje em dia, como a gente estava falando, digo no caso do Alexandre, essa questão das empresas, né? Acaba surgindo a necessidade da rede Não, hoje social, é necessário. né? Sim. Se eu Porque tivesse hoje conhece uma a empresa por ali. um comércio, alguma coisa, teria que ter um celular. Sim. Mas como eu ando meio de folga, ainda não achei necessário. Tá tirando férias? Tem inventar alguma coisa nova aí que vai ser pioneiro? Pensando na vida. Mas Alexandre, fala, você colocou que pensa em abrir outras frentes, mas com um objetivo bem definido. Específico. Com uma Exato, estrutura né? mais Específico. enxuta. E pra praia, você pensa em voltar? Eu tenho Você um não caso, respondeu essa parte. de amor com a praia, né? A gente gosta muito de ir lá, eu adoro a Praia do Sudoeste, eu já falei antes. Eu tenho vontade, sim, tá? Mas não, talvez, para ficar uma coisa o ano todo. Eu tenho vontade de fazer um projeto pontual. Ainda não sei como é que vai ser esse formato, ainda não pensei como é que eu faria isso, mas eu gostaria de fazer uma coisa, sei lá, para ter mais ou menos uma ideia, fazer um beach club durante a temporada, por exemplo. Entendeu? Trabalhar 3 meses, 4 meses e encerra a atividade. No ano que vem, na próxima temporada, faz uma temporada de verão, faz uma temporada de férias de inverno e não ter uma constância, né? Para ter... sei lá, para ter meio que um trabalho e uma diversão ao mesmo tempo. Mas ainda não, é só uma ideia, eu não defini ainda como é que pode ser feito isso, né? E se realmente isso é viável, né? Sim, ali a Praia do Sudoeste como eu coloquei aqui no início do programa, é o destino preferido da maioria dos turistas da cidade, né? Então, assim, o lugar é muito aconchegante, aquele pôr do sol é maravilhoso. Então, eu também tenho um carinho especial pela Praia do Sudoeste muito grande, muito grande. É a melhor praia que tem. São Pedro Aldeia, Praia do Sudoeste. O senhor nasceu onde, seu Poé? Oi? O senhor nasceu em qual cidade? Eu nasci em Penápolis, no interior de São Paulo, mas morava em Promissão. Eu ia perguntar isso no início. Era esquecemos. médico, obstetra e tal, clínico geral, obstetra, radiologista. E o senhor veio para São Pedro como? Cara, a gente vinha para São Pedro em 70. Meu irmão era cineasta.
André Faria. Era casado com aquela Ítala Nandi, é uma atriz do teatro, fundadora praticamente do Teatro Oficina em São Paulo. Eu perguntei isso, seu Poé, porque a cidade de São Pedro ter o senhor é uma honra. Foi um presente que São Paulo deu para São Pedro. Que se o senhor não viesse, infelizmente não ia ter o Poé e a gente não ia experimentar e viver tantos momentos incríveis como a gente viveu e vive no comércio que o senhor idealizou. Obrigado, e hoje o Alexandre e a esposa Alexandre toca. Aldense mesmo? Não, eu também nasci no interior de São Paulo, mas aí eu tenho uma história com São Pedro um pouco mais, assim, mais fechada, porque diz a lenda que eu fui gerado dentro da lagoa. Não sei se é verdade. Então é Aldense. Legal. Você, hoje, a legislação mudou. Não sei se você sabe, Alexandre, mas se a criança ela pode ser colocada na certidão de registro dela o local de residência da mãe. Porque tem muitas cidades que não tem maternidade, acaba que a criança nasce na cidade vizinha, Sim. mas o local de residência da mãe. Então, assim, você foi gerado dentro da lagoa, segundo a lenda. Né? Então, assim, se fosse naquela época, se fosse hoje, mesmo sendo você nascido no interior de São Paulo, se a sua mãe tivesse residência, ela poderia botar que você ali, ó, naturalidade, São Pedro da Aldeia. Mas, na verdade, quando me perguntam isso, eu falo que sou de São Pedro da Aldeia, porque não que eu esteja desmerecendo a minha cidade natal, né, que é no interior de São Paulo, mas eu morei lá há muito pouco tempo. Eu não tenho um vínculo com a cidade, né? E o meu vínculo, assim, quando eu me entendo como sendo de São Pedro da Aldeia. É isso. Então, para mim, isso é o que mais importa, independente de documentação, né? Gente, conversa boa, ela flui rápido, o tempo passa e a gente nem percebe, né? Então, assim, a gente já está chegando no final do programa. Vamos lá. A gente fala aqui, seu Poé, para muita gente. Eu estava conversando com você antes, Alexandre. A gente divulgou o início do programa dia 27 de julho. Tem menos de 30 dias, deve ter aí 20 e poucos dias. E a gente já alcançou, nesse período, mais de 30 mil contas no Instagram. Olha. Então, assim, para ver a proporção de quantas pessoas que estão antenadas ou sabem do programa e que, naturalmente, desperta curiosidade de muita gente para saber, né? E a gente sempre fala de negócios e a gente sempre quer trazer pessoas de referência, como vocês, que são fundamentais e são marca registrada na história de São Pedro. Então, primeiro, eu queria agradecer muito a vocês, tá? Obrigado por disponibilizar o tempo de vocês para participarem aqui do programa. Vai ficar gravado aí para a posteridade. Então, é muito importante isso. Obrigado, né, Paulo? Muito obrigada. Foi um prazer conhecer um pouco mais, Também, né? tranquilo. Que aquilo a gente vê aquela qualidade, a gente quer entender, né, de onde surgiu. E muito interessante também saber que toda a família, então, teve esse dom, esse despertar pela gastronomia, né? Muito legal. Outra, tá E aí, agora a gente vai abrir aí para vocês darem as suas considerações finais. Mandar um abraço para a família. Eu agradeço primeiramente, né, vocês aí pelo convite, foi uma honra estar aqui. Parabéns pela iniciativa, tá ficando muito legal o trabalho de vocês. Ainda bem, e o resultado é justamente o que você acabou de falar, tá atingindo, né, cada vez mais pessoas, né, chegando num número cada vez maior. Isso é bom para todo mundo, essa conversa entre os comerciantes todos da cidade, a gente ouviu o que as pessoas estão falando, o que eles pensam, o que estão pretendendo fazer. Isso é uma coisa importante para não só no nosso ramo, né, como no desenvolvimento da cidade como um todo. Então é um trabalho importante e agradeço estar fazendo parte disso, foi uma honra. Tá? E mando aí uma boa noite a todos também, obrigado. E se puderem aparecer lá no Poé Bistrô, a gente está na rua Marcelina Pereira de Souza, número 47. Fica atrás da Câmara Municipal, próximo à Academia CTLA, que teve o nosso amigo Peterson aqui há pouco tempo atrás, aqui também, né? Fica atrás da academia dele ali. Essa rua desemboca no Ministério Público Federal. Está na frente, não tem erro. Câmara dos Vereadores. É um espaço tranquilo, estacionamento, era um ponto assim que a gente estava querendo sair um pouco também do buchicho, né? Então está num lugar calmo. Dá pra gente desenvolver um trabalho legal. Lembrando um pouco a calmaria da praia, a brisa. Esse é agora suas considerações finais. Minhas considerações. Uma boa sorte para vocês. Obrigado. Um sucesso e muito obrigado pelo convite. O senhor é um grande exemplo pra gente. Hoje foi uma aula aqui. Obrigado, tá? A gente aprender com quem sabe é bom demais. Né? Mandar um abraço aí para toda a equipe do Poé. É verdade. Sim. Para nosso amigo Luiz, nossa amiga Raquel, para Thalita, para dona Sandra,
para sua esposa, Pra Jéssica, pros Jéssica. meus filhos, que também de Jéssica, uma maneira já estão envolvidos. pra sua com a filha. gente, né? Os filhos também ajudam. sua filha tem 9 anos, o outro tem quantos O anos? outro tem 4 anos. Ainda tá novinho. É. Ainda Daqui vai- a pouco também tá lá já ajudando. Ainda vai Já conhecer tá. o Dom. Gente, obrigado, tá? Ó, Eu que o programa agradeço. tá gravado. Tem o link, pode compartilhar no grupo da família, no grupo Perfeito. dos amigos, seguir nosso canal no YouTube, nosso Isso. Instagram. E a Se gente tá inscrever aqui no canal. para trazer histórias, propósitos, idealizações, projetos e Perfeito. planos para São Pedro da Aldeia, porque a gente precisa de uma cidade com comércio forte para que cada vez mais a gente tenha qualidade de vida. Isso aí. Muito Obrigada, bom. Gente, gente, obrigado, pela boa noite a participação. todos. Boa noite. Boa noite.